Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é dia 3 de outubro de 2021, hoje é domingo, dia do Senhor. O evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 10, versículo do 2 ao 16. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram-se de Jesus para pô-lo em prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus disseram: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar-se com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir as minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, nós vemos que os fariseus se aproximam de Jesus não para aprender com ele, escutar os seus ensinamentos, mas fica bem claro que os fariseus queriam pôr Jesus à prova em alguma palavra, em algum gesto, em alguma atitude, para que pudessem denunciar Jesus, acusar Jesus e poder condená-lo. E aí vão perguntar a Jesus a segunda questão: é permitido um homem divorciar-se da sua mulher? Jesus vai perguntar para eles o que Moisés prescreveu, o que Moisés ordenou. E eles vão dizer que Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus disse que é por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu esse mandamento. No entanto, Deus, desde o começo, fez o homem e a mulher. Por isso o homem deixará seu pai, sua mãe, e os dois serão uma só carne, e não serão um só. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Por algum tempo, desde que eu comecei a meditar os evangelhos aqui diariamente, eu tinha uma restrição muito grande em meditar esse evangelho de hoje. Por causa da minha vida de pecado que eu vivi anteriormente, pelos casamentos os quais eu passei, e esse evangelho não casava bem, eu não poderia dar um testemunho ou fazer uma reflexão adequada sobre esse evangelho. Mas meu compadre Erlei falou: Zé Antônio, você mais do que ninguém pode refletir sobre isso, por tudo que você já passou. Porque você vivia numa vida de pecado, numa vida de adultério, de prostituição. E verdadeiramente a palavra de Deus mostra que quem casar-se novamente, der divórcio, você comete adultério. E com a graça de Deus e da minha esposa, que nós estamos casados hoje, vamos fazer esse ano 3 anos de casado, vivemos, graças a Deus. Eu vivi, quando as pessoas diziam da fidelidade do casamento, eu dizia que era algo impossível,
mas verdadeiramente, quando nós vivemos sobre a graça de Deus, caminhando os caminhos do Senhor, não é um sacrifício, mas é uma graça de Deus na vida do casal, na vida do casamento. Portanto, hoje eu sei e quero compartilhar com vocês essa experiência de divórcio, essa experiência desse mundo que hoje vive uma vida muito volátil, que as pessoas se conhecem, se juntam, sem ter o tempo para se conhecer verdadeiramente, se encontram nas baladas por aí, e aí já se juntam, já vão morar junto, então querem que o casamento dê certo. Eu falo verdadeiramente para vocês, se o casamento, que nós estamos aqui, eu estou aqui em Porto Franco, às margens do rio Tocantins, e nós temos muitas rochas, muitas pedras aqui. E se verdadeiramente o casamento não for construído sobre a rocha que é o Cristo, sobre a graça de Cristo, de viver caminhando na igreja, viver as graças de Deus, de colocar em prática e dar testemunho das coisas de Deus e olhar verdadeiramente para frente, que é a nossa salvação, verdadeiramente é muito difícil viver o casamento de hoje em dia. Mas é com a graça de Deus, quando nós colocamos o nosso casamento sobre a rocha que é Cristo, caminhamos a cada dia os caminhos da igreja, vivendo a cada dia as dificuldades que o casamento e o mundo coloca para cada um de nós, é verdadeiramente possível viver a fidelidade e viver o amor no casamento. O mundo pega por aí essa dissolução, é o ficar, é a casualidade, é o se encontrar, é o sexo fácil. Tudo isso é o que o mundo prega. E você não vive verdadeiramente a graça do casamento e do matrimônio se você não renunciar às coisas do mundo. Se você quer viver a graça do casamento, mas quer viver uma vida paralela fora do seu casamento, como de solteiro verdadeiramente, o divórcio virá mais cedo ou mais tarde. Mas quando nós vemos que o casamento é uma bênção na nossa vida, nós verdadeiramente vemos a felicidade e a graça de vivermos o matrimônio na graça de Deus. É como Jesus nos fala e como nós vemos quando nós vivemos na participação, na celebração do casamento. O homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne na graça de Deus, pela unção de Deus, nos mesmos objetivos, caminhando juntos, muitas vezes com dificuldades, mas caminhando juntos. Não é o homem à frente, nem a mulher atrás, mas os dois caminhando lado a lado. E eu sou muito grato a Deus pela esposa que Ele me concedeu, a Juliana, pela felicidade de eu ter em minha vida, uma pessoa que me acompanha nas coisas da igreja, coordenadora da Renovação Carismática, uma mulher maravilhosa, o qual eu a amo muito. E é com essa graça de Deus que nós precisamos ver e dar testemunho dessa felicidade do casamento. Que o que Deus uniu, o homem não separe. Essa é o ensinamento que Jesus quer dar para nós nesses momentos, nesse mundo que vive para acabar com a família. Tudo que o mundo quer fazer é acabar com a família. É a última fronteira para o mal se instalar nesse mundo. É a destruição da igreja e da família. Portanto, meus irmãos, que nós possamos verdadeiramente viver essa graça. Daquilo que Deus uniu, ninguém separe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo a todos. Que Deus nos abençoe.